Amós 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, e som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e matarei com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos, um homem e seu pai entram à mesma moça, assim profanando o meu santo nome. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Contudo eu destruí-o morreu diante deles, a altura do qual era como a dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Outro assim vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos mancebos, nazireus. Acaso não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes. Assim de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrar o que vai montado a cavalo, e aquele que é corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós capítulo 2, o clamor de Deus contra a injustiça e a opressão, com o chamado à reflexão e mudança. Contextualização de Amós capítulo 2. Amós capítulo 2 é uma continuação das profecias de juízo contra as nações vizinhas de Israel e, finalmente, contra Judá e Israel. O texto expõe a justiça divina ao denunciar pecados específicos, como a opressão dos pobres, a corrupção e a rejeição da palavra de Deus. 3 pontos centrais emergem desse capítulo: a responsabilidade moral das nações, o perigo da hipocrisia religiosa e o chamado à justiça social. Vamos explorar como esses temas continuam relevantes em nossas vidas hoje. Ponto 1. A responsabilidade moral das nações. Aplicabilidade. Deus revela em Amós capítulo 2 que nenhuma nação está isenta de prestar contas por suas ações. Ele menciona nações estrangeiras como Moabe, mas depois se volta para Judá e Israel, demonstrando que todos estão sob seu julgamento justo. Isso nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas ou povos. A mensagem é clara: o bem e o mal têm consequências universais. Em nossas vidas, isso nos desafia a viver de forma ética em todos os aspectos, como cidadãos, trabalhadores e membros de nossas comunidades. Muitas vezes, justificamos pequenos erros como aceitáveis ou anormais, mas Deus nos chama a sermos luz onde estivermos. Cada decisão, por mais insignificante que pareça, reflete nossa fidelidade a Ele. Sejamos justos ao tratar os outros, honestos em nossas negociações e transparentes em nossas ações. Ao fazermos isso, refletimos o caráter de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de exemplos de integridade. Se este estudo está te edificando, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Seu apoio ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Curta e compartilhe com quem você acredita que será abençoado por este conteúdo. Ponto 2. O perigo da hipocrisia religiosa. Aplicabilidade. Amós capítulo 2 destaca os pecados de Judá, como o desprezo pelas leis de Deus, e de Israel, que explorava os necessitados enquanto se apresentava como uma nação religiosa. Isso reflete um problema muito atual:
o risco de nos concentrarmos em rituais religiosos sem permitir que nossa fé transforme nossas atitudes e ações. Hoje, podemos cair no mesmo erro se vivermos uma vida de aparências espirituais enquanto ignoramos os princípios básicos do amor e da justiça. Frequentar cultos, orar, ou servir em ministérios são ações importantes, mas elas não substituem um coração comprometido com Deus. Ele deseja um relacionamento genuíno, não apenas demonstrações externas de piedade. Devemos examinar nossas vidas para garantir que nossa fé esteja enraizada em sinceridade e não em performance. Nosso próximo será o termômetro. Estamos cuidando daqueles que Deus colocou em nosso caminho, sendo justos e compassivos? Ponto 3. O chamado à justiça social. Aplicabilidade. Uma das críticas mais contundentes de Amós contra Israel foi a exploração dos pobres e o desprezo pelos necessitados. Deus mostra que a verdadeira espiritualidade não pode ser separada da prática da justiça. Ele ouve o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Esse chamado à justiça social é crucial hoje. Em uma sociedade marcada por desigualdades, Deus nos chama a sermos agentes de mudança. Não é necessário ser rico ou influente para fazer a diferença. Pequenas ações, como ajudar quem está ao nosso alcance, apoiar causas justas e denunciar a injustiça, são passos significativos. O reino de Deus é construído quando seus filhos vivem de maneira contracultural, priorizando o amor ao próximo acima do próprio conforto. Jesus nos ensina que quando ajudamos o menor dos seus irmãos, estamos fazendo a ele. Agora que você chegou até aqui, quero te fazer um convite especial. Se esse estudo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais reflexões como esta. Curta, comente e compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas juntos. Conclusão. Amós capítulo 2 nos lembra que Deus é um juiz justo, preocupado não apenas com nossas ações individuais, mas também com as estruturas de sociedade que promovem injustiça. Ele nos chama a refletir sobre nossas vidas, a rejeitar a hipocrisia religiosa e a praticar a verdadeira justiça. Que possamos ser sensíveis à voz de Deus, nos arrependendo de nossos erros e comprometendo-nos a viver de forma que glorifique seu nome.